sobre a vitória do Clube do Remo, né? Remo e Atlético foi um jogo sensacional pro time azulino. Inclusive, temos os melhores momentos aí para mostrar. Só não vai chorar, porque o narrador, eu tava acompanhando o narrador de novo. Aquele narrador, golaço! Tava demais, tá horrível. Sabe, tá horrível. Eles já querem colocar ele de boca azul. E o tal narrador, ele não desafinou dessa vez, Paulo Fernando, que nem no jogo passado. Olha só essa oportunidade que o Ronaldo perdeu. Eu acho que foi alguém puxando a perna dele, Paulo. Foi um negócio impressionante. Essa daí, o Ronaldo Tavares. Essa desse Ronaldo, nem o Otineto. Aí olha só o que o Grego faz. O Taxides coloca o Pedro Rocha na cara do gol. 1-0 o Leão. Pedro Rocha, Paulo, que já superou... Que tranquilidade, né? Pedro Rocha que já superou, Paulo, a quantidade de gols do artilheiro da última Série B. E ainda queriam que ele viesse marcar aqui, né? O Eric Pulga marcou 13 gols ano passado pelo Ceará, que subiu também no ano passado. E agora o Pedro Rocha tem 14 gols no Campeonato Brasileiro, 18 gols na temporada e mais 3 assistências, Paulo. Ao todo são 23 participações em gol do atacante do Remo. E ele jogou numa função diferente. Ele não jogou de centroavante. Vanderlei, é elementar, né? Futebol ele não tem mistério, tem quem invente no futebol. Se tu tem um cara de uma qualidade que é o Pedro Rocha, cirúrgico, porque é o seguinte, ele pode perder gol, como tu, como eu, qualquer um. Mas ele é um cara que ele é artilheiro da competição, é à toa? Não, de forma alguma. Então bora lá. Se tu tem um cara cirúrgico na frente que pode definir, tu não pode tirar o cara dali. Quer ver outro jogador que precisa alguém lá no Baianão dar uma sacudida nele? Quem? É o Canhotinho que tá largado no banco lá. O Marrone. Sim. Então alguém tem que chegar no Marrone mas aí, Marrone! Acorda, pô! Mas aí, Paulo, eu acho que o Guto achou um trio de ataque aí. Não. Porque é o seguinte, o Pedro Rocha se engana. Mais pipoca. Pois é, vai ficar mais difícil para o Marrone jogar. Sabe por quê? Porque o Pedro Rocha ele estava jogando como um atacante, como um terceiro homem ali de ataque, o Diego aberto de um lado, o Nico aberto do outro. E na teoria é o Pedro Rocha centralizado, mas ele não jogou centralizado. Pedro Rocha jogou de falso 9 contra o Operário. Inclusive, ele confirmou isso em entrevista hoje pela manhã. Tanto que, nesse primeiro gol, que tem assistência do Grego, o Pedro Rocha parte correndo em diagonal, Paulo. Ele parte correndo em diagonal. Agora, é o que a gente fala também, né? Quantas vezes a gente não disse assim? A bola tá passando na frente da área. Cadê para chegar? Tá provado, o time cria. Se tiver alguém lá na frente para concluir, a bola vai entrar. O Remo precisa. Foi muito bem contra o Atlético. Teve aquele senão no início do jogo que não pode, o Reinaldo não pode dar uma vacilada. O Reinaldo deu 2 pichotadas no jogo que não condiz com a bola que ele joga. Tá? Ele deu umas 2 pichotadas ainda. E o Remo precisa parar de levar gol besta. O Remo leva uns gols esquisitos. Ele, para fazer, ele constrói, mas para levar, ele leva uns gols besta. Então, bora lá, 2 pontos para a gente colocar. Primeiro, até que ponto a saída do Rangel pode ou não pesar pro elenco do Clube do Remo? Porque a ausência do Rangel. Só comentar com o torcedor que está até desavisado acompanhando a gente, o Rangel está fora da temporada, o goleiro azulino. Ele teve um trauma no joelho, numa dividida com o Ronaldo Tavares, e acabou agravando isso durante o jogo. Era pro Rangel ter saído, cara, da partida. Mas com corpo quente, com vontade, os caras querem jogar, acabaram forçando aí um pouquinho mais, né? E chegou a cair algumas vezes no jogo aí o Marcelo Rangel, mas continuou. E o goleiro agora tá fora da temporada, vai precisar passar por uma cirurgia, e o Igor Vinhas tá lesionado, Paulo. Pelo menos na próxima rodada ele não joga, que é o reserva imediato do Remo. Então quem vai entrar em campo como titular vai ser o Léo Lang, o terceiro goleiro azulino. Exatamente. Que era o segundo no ano passado. Mas eu acho que o Remo tá bem servido. Inclusive a gente tá vendo aí no YouTube, Paulo, aqui na nossa imagem agora na tela, o pronunciamento, né, do Marcelo Rangel nas redes sociais, dizendo: o leão ferido ainda é um leão, tudo tem um tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tempo de chorar
tempo de rir e também tempo de prantear e tempo de dançar, ele citando a Bíblia, né, o texto de Eclesiastes, e agradecendo a Deus, né, pelo que ele tem vivido até agora com a camisa do Remo. Então a disputa vai ficar nessa, Paulo Fernando. Quando o Igor Vinhas voltar, ele vai disputar ali a vaga com o Léo Lang, e vai ter oportunidade também para algum goleiro da base ser relacionado para jogos, né? A gente tem o João Vitor e também o Alexandre que recentemente foi pro Bayern de Munique. Ele passou um tempo fazendo intercâmbio no Bayern de Munique nessa temporada por conta de um projeto envolvendo a COP30 e os clubes aqui do Pará. Então temos esse cenário também, Paulo, de quem vai ser aí um dos relacionados, né? Do gol do Remo. Eu já te disse, eu acho que o Remo está muito bem servido de goleiros. Mas eu estava pensando aqui, não era no lance do gol. Eu estava pensando aqui o seguinte, era a próxima pergunta que eu ia fazer para ti. Sim. Se você fosse enfrentar o Remo agora, tá? O Cuiabá que veio aqui era taxado como favorito pelo português, que achava o Cuiabá o maior time do mundo. O Remo vai agora para 5 jogos, são 5 decisões. Quem vai pegar o Remo pela frente e ver o Remo vindo de 5 vitórias, quem tem que estar preocupado não é o Remo. É porque o Remo está em franco crescimento, né, Paulo? Exatamente. Então isso tudo faz com que o torcedor do clube do Remo, ele se encha de esperança pelo trajeto que o clube está fazendo agora. Se o Remo consegue um resultado positivo em Cuiabá, quem é que segura essa torcida aqui? Contra a Chape, ninguém, né? Quem é? Por outro lado, o Goiás tá em queda que tá praticamente incontrolável, Paulo. Eu acho que o Goiás não vai ter ritmo para chegar. E eles contrataram o pior técnico possível, né? Para uma reta final. Sentimental no chat. Como é? O amigo Fábio Barbosa diz ali: Bed, viu Xinga com a dona Xinga. Tem nome já ou é só candidato? Não, kkkk não. Tem nomes ou é só uma candidata de experiência? Não, uma amiga. Ah, está em experiência então. Probatório, tá? Tá vendo se passa nos testes. O povo vê a gente na rua. Xinga, você, Xinga. Depois daquele gol do Repá, presta atenção, tem 2 Vanderlei. O que veio de Capanema, que ia ali no terminal, pegava a van e ia embora. Aí os caras diziam, quem é aquele baixinho ali? Agora... Inclusive, Paulo, eu nunca tive tanta moral com uma torcida como eu tô tendo agora. No Bayern, quando eu tava chegando Você é no ídolo, estádio, rapaz. Chegando no estádio, muita gente falou comigo e tal, demonstrou carinho, foi muito bacana. Inclusive, queria agradecer a todo mundo que falou e tudo mais. Deu uma palavra legal pra mim, foi bem bacana lá no Bainão. Você vai ser chamado de Xinga Thunderlion, entendeu? O leão de trovão, sabe? Porque aquele seu gol, eu vou te dizer aquilo, até agora o Mangueirão tá tremendo. Será, Paulo? Aquele seu depoimento, muito obrigado por ser jornalista de futebol, por ser... Aquilo vai ficar gravado. Você ri? Eu estou falando sério, eu não estou brincando. Tem depoimentos que saem da alma, que ficam eternizados. Aquele seu momento ficou eternizado. Torcedor do Clube do Remo que viu você soltar a voz, se emocionar quando aquela bola entrou, aquilo ali foi... A gente solta o que tá ali no momento. A gente tem aqui, dentre as mais lidas, 3 matérias relacionadas ao Clube do Remo nesse momento, Paulo. Olha só. O Leão tá com... né? A mais lida aqui no site agora é a do Guto Ferreira, que valoriza o elenco após a 5ª vitória seguida e mantém pés no chão no G4. E a segunda é uma pergunta que se faz agora, porque não é só o acesso que importa para o Remo, Paulo Fernando. Olha só. A matéria diz o seguinte: quantos pontos o time precisa para ser campeão da Série B? Essa é a pergunta agora que o torcedor do Remo está mais acessando aqui no site de oliberal.com. O otimismo está grande, meu querido Paulo. Portanto,
você pode assinar um impresso de O Liberal, mas de graça para você. Tem o portal oliberal.com, acesse 24 horas por dia em tempo real, tudo atualizado para você, Paulo. Essa história, lógico, quem não gostaria de chegar no final do campeonato e ser campeão, né? Mas eu acho que o acesso já é um grande troféu, cara. Só o cara saber que ele vai disputar uma primeira divisão já muda a realidade. Mas aí é o seguinte, Paulo, a distância hoje pro líder é 3 pontos. Cara, mas mesmo assim, olha, não vamos, eu já disse, esse oba-oba deixa pra galera. Ninguém vai se iludir, o caminho do Remo, até, não tô falando de título, até a permanência no G4, vai ser um caminho árduo, um caminho duro. Porque o Remo tem, olha, só para você ter uma ideia, eu não vou nem falar de Cuiabá, nem de Avaí, e nem... Qual é o outro que o Remo tem fora? Eu vou só falar de 2 que o Remo... Fora o Novo Horizontino. Pronto. Que tá babando aí. Tá. Eu vou só falar 2 que vem a Belém jogar a vida. Chapecoense e Goiás. Sim. Então você já percebeu que o caminho... Pô, eu tô falando isso aqui porque depois... Vocês criaram um oba-oba. Não. Nós estamos com o pé no chão. E o oba-oba fica pra galera. Pro torcedor. Mas nós temos que entender que o caminho do Remo até a Série A é um caminho duríssimo. Verdade, Paulo.